A Constituição Federal é a lei maior do nosso país. Todas as outras leis devem se pautar a partir daquilo que está dito na Constituição Federal. Todos os órgãos do Estado e todos os três poderes do Estado devem se basear na Constituição para dirigir os seus atos em prol da população, em prol do povo. E o povo, de acordo com o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, é a fonte emanadora dos poderes do Estado. Todo o poder emana do povo. Eu posso expressar o meu pensamento, eu posso criticar as ações dos governos, mas nesse tempo de pandemia, nós percebemos que houve uma exacerbação do problema. O problema foi colocado de uma forma muito maior do que de fato ele é. E isso não é este pequeno cidadão que está aqui dizendo do seu próprio entendimento. Não, tem compreensões consolidadas, espalhadas aí na internet e também na grande mídia, de pessoas dizendo exatamente isso, que houve exatamente uma exacerbação do problema pela grande mídia. Há especialistas dizendo que lockdown não funciona. A própria OMS veio recentemente a público e disse: nós nunca recomendamos o lockdown, porque o lockdown destrói as empresas, destrói a economia e fragiliza as pessoas mais pobres. Mas antes disso, da OMS vir a público dizer isso, todos os demais governadores e prefeitos diziam que a saída era o lockdown, mas nunca foi, e sempre houve pessoas contrárias ao lockdown porque percebiam o óbvio. Qual é o óbvio? A doença não tem a taxa de letalidade que a grande mídia despejou sobre a população em repetidas e repetidas notícias sobre o pico da pandemia. Vai ser em março, vai ser em abril, vai ser em maio, e esse pico nunca existiu, tanto que vários hospitais de campanha que custaram milhões para o governo federal sequer foram usados. Alguns foram até já desmontados. A farra dos respiradores, quantos milhões não foram gastos por governos estaduais com o dinheiro que veio do governo federal para combater o coronavírus? Quantos respiradores não foram entregues? E nem utilizados, aqueles que foram comprados nem utilizados, e alguns que foram comprados sequer tinham a eficiência necessária. Se você procurar na internet, você vai encontrar tudo isso. Não é invenção minha. Mas utilizaram a pandemia para tolher a liberdade de ir, de vir, de permanecer. E agora, depois das eleições, lá no estado de São Paulo, o governador quer proibir as famílias de se reunirem nas festividades natalinas. Mas ele, o governador de São Paulo, os deputados estaduais daquele estado, em momento algum se preocuparam com o desenvolvimento da contaminação do coronavírus no período eleitoral. Ninguém se preocupou com isso em nenhuma parte do Brasil, ninguém se preocupou com isso. As campanhas eleitorais neste ano de 2020, referente às eleições locais para prefeito e vereadores, correram livremente como se nada tivesse acontecendo. Inúmeras caminhadas, inúmeras carreatas, inúmeras aglomerações em todos os estados, em todos os municípios do Brasil aconteceram como se nunca tivesse havido pandemia. E os governos municipais, estaduais e membros do Congresso Nacional, ninguém se manifestou contra isso, nem mesmo o Poder Judiciário se manifestou contra isso. As medidas que foram adotadas para proteger os eleitores e proteger os mesários foram basicamente as mesmas: usar máscara, álcool em gel, e recomendaram até que a gente levasse caneta, mas quem utilizou, quem levou caneta? Eu levei caneta, mas na hora lá de assinar, eu nem lembrei que eu estava com uma caneta no bolso e peguei a caneta do mesário, que me deu tranquilamente a caneta. E a única medida protetiva que eu utilizei foi uma máscara e o álcool gel quando saí. Fui com meus 2 filhos para a votação. Tolheram a nossa liberdade de ir e vir, vir e permanecer. O governador de São Paulo quer agora, o governador de São Paulo, o senhor João Dória, muito embora tenha liberado geral
as aglomerações de diversos tipos durante o período eleitoral. Agora quer proibir que as famílias se reúnam nas festividades de Natal e de fim de ano. Quer dizer, durante o período eleitoral podia haver aglomerações de todos os tipos, mas nas noites de Natal, nas festividades natalinas e festividades de fim de ano, onde as famílias se reúnem, os membros das famílias se reúnem para se confraternizar, irmãos que estão em outros estados voltam para a casa do pai e da mãe para se confraternizar com seus pais, não vão poder por causa da pandemia? Por que não houve essa preocupação no período eleitoral? Na campanha eleitoral, nem o próprio governador de São Paulo se preocupou com questão de distanciamento social quando foi comemorar a vitória do seu candidato a prefeito no encerramento das eleições do segundo turno. Nem ele se preocupou com isso. Porque essa pressa desse cidadão de querer obrigar o povo a se vacinar com uma vacina que sequer aqui no Brasil passou da fase 3. E existe nota da Anvisa dizendo que o Instituto Butantan em nenhum momento passou para a Anvisa os resultados das 3 fases de testes, de estudo da vacina chinesa. Por que essa pressa desse cidadão, inclusive com a intenção de lesar a soberania nacional, dizendo que se a vacina for aprovada em outros países, pode ser utilizada aqui no Brasil? Por que essa pressa desse cidadão em querer vacinar o povo com essa vacina? Já comprou 45 milhões de doses e quer forçar o povo a utilizar essa vacina. Por que essa pressa? Qual a necessidade disso? Será que ele realmente está preocupado com a saúde? Mas se ele está preocupado com a saúde do povo, por que permitiu que a população se aglomerasse durante o período de campanha e agora no Natal e festividades de fim de ano ele quer proibir o povo de se reunir com sua família? Por que isso? Para que isso? Qual a necessidade disso? Já pensou se os outros prefeitos e governadores fazem o mesmo? Qual é a necessidade de tolher a liberdade da população, de viver o espírito cristão, viver o espírito familiar, nesse período conturbado de uma pandemia exacerbada, que foi... Por quê? Para que isso? O que eu estou dizendo com tudo isso? Eu estou dizendo que você é livre. E que nada neste mundo, a menos que tenha cometido um crime, pode pode impedir você de ser livre. Nem questões econômicas, nem a pandemia pode impedir essa sua liberdade. Você é livre. Você é livre para pensar, você é livre para expressar o teu pensamento, até mesmo se esse pensamento for um crime, mas você vai responder pelo crime cometido. Mas você tem o direito de expressar. Você tem o direito de pensar. Você tem o direito de refletir acerca das coisas e tomar um posicionamento a partir das suas reflexões. Você tem o direito de ir e vir e permanecer em todo o território nacional em tempos de paz, e nós estamos em tempos de paz, nós não estamos em estado de sítio, nós não estamos em estado de guerra. E mesmo a pandemia não teve, no cenário global, aqui dentro do Brasil ou fora do país, a grande repercussão que a mídia deu para a pandemia, para o vírus. Não tem. A liberdade é um dom maravilhoso, que é um direito maravilhoso e é inerente ao próprio ser humano. É inerente. A gente não funciona bem na prisão, a gente não funciona bem com nossas liberdades tolhidas, minoradas. Valorize isso. Valorize a sua liberdade. Valorize o teu direito de pensar, de expressar o teu pensamento. Valorize o teu direito de ir, de vir, de permanecer. Valorize a tua liberdade de culto, ou a tua liberdade de não ter culto nenhum, de não acreditar em nada. Valorize, você é livre. Não perca isso de vista. Não perca isso de si mesmo. Não deixe que ninguém tire isso de você. Nós somos livres. A nossa natureza humana
A nossa natureza humana nos garante a liberdade. É inerente ao ser humano ser livre. E é um direito constitucional previsto na Constituição. E é um direito constitucional. Valorize a sua liberdade. Você é livre. Você é livre para empreender, criar um negócio. Você é livre para desenvolver o teu talento aqui neste país. Você é livre para ter uma empresa, você é livre para construir algo. Você é livre para, a partir do teu trabalho, adquirir bens. A propriedade é um direito. O direito à propriedade é um direito inalienável. Você tem o direito de, por meio do teu trabalho honesto, sem precisar esconder dinheiro na cueca ou esconder dinheiro na parede. Você tem o direito de adquirir bens, o direito de propriedade. Você pode adquirir uma casa, você pode construir uma casa, você pode construir kitnets, você pode construir um hotel, você pode adquirir um carro, uma moto, desde que você tenha o dinheiro necessário para adquirir esses bens. Você tem o direito a ter propriedades. E isso faz parte do trabalho, da força do trabalho digno, honesto. E tem muita gente aí que tem milhões no Brasil ou fora, adquiridos de forma desonesta, mas você tem o direito de, por meios honestos, adquirir bens. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, compartilhe com outras pessoas para que este canal ganhe relevância perante o YouTube e possa ajudar muito mais pessoas. Muito obrigado, fica com Deus, Deus é contigo e até o próximo vídeo. Tchau!